Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. E com muito prazer nós estamos recebendo aqui o Fábio Cavicchia Montanaro. Eita novinha, hein, Cavicchia? Diretor executivo do Hospital de Clínicas de Itajubá. Fábio, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Nilda, bom dia a todos os ouvintes. Parece que o som dele está um pouquinho baixo. Vamos tentar de novo, Fábio? Vamos? Vamos. Aí, que ótimo. Duarte Pereira, bom dia. Duarte hoje é o meu companheiro aqui de mesa. Bom, nós vamos falar, gente, do esse impacto danado que a pandemia está trazendo em todos os setores, né? A descoberta do novo coronavírus, o Covid-19, trouxe ao mundo grandes impactos e consequências, não somente na área da saúde. Em razão disso, o momento atual é de grande temor em relação aos impactos do coronavírus na saúde e também na área financeira. Falei certo, Fábio? Isso aí, Nilda. Na verdade, é uma coisa nova para todo mundo, né? É um problema que não só nós, Itajubá, como o Brasil, o mundo inteiro está vivendo, e realmente a gente não tem ainda uma dimensão de qual que vai ser o tamanho desse problema. Desse impacto todo. Exatamente. E essa questão do problema financeiro, ele afeta todos os segmentos da sociedade, né? Toda a cadeia produtiva, tem áreas que mais, outras menos, mas não tem nenhum segmento que não será afetado. Todos nós, né, Fábio? Exatamente. Todos nós, não tem como. Porque é assim, um depende muito do outro nessa correria toda. Então, eu queria falar que você falasse para nós o impacto da pandemia no segmento de saúde em termos de mundo, até a gente chegar aqui na nossa Itajubá. Então, Nilda, realmente, como é um processo muito novo para todo mundo, os hospitais, e trabalhando até em rede, né, com as redes que a gente tem dentro das associações, tem se articulado para se preparar, essa preparação ela é contínua, na verdade, né, para enfrentar essa crise. Eu também represento aqui no Sul de Minas, eu sou coordenador do Sul de Minas da Federação das Santas Casas e dos Hospitais Filantrópicos. Então, a gente tem muito contato com os hospitais de todo o estado. Todo o estado, Fábio? De todo o estado, todos os hospitais do segmento nosso, que é o segmento filantrópico, né? E também esse impacto no mundo inteiro na saúde, onde você vê, tem países que estão mais preparados, outros menos preparados, mas realmente é um cenário muito novo para todo mundo. A gente está aprendendo com tentativa e erro. O que aconteceu nos países onde a pandemia começou, né? Tem servido de base para as ações que a gente está tomando agora, e também está sendo um planejamento constante. Ele é todo dia rediscutido, redirecionado, para poder se adaptar e atender às necessidades do enfrentamento dessa crise. Ô, Fábio, então ninguém estava preparado para poder enfrentar uma situação dessa, de pandemia? Olha, em termos de contingência, ninguém se imaginava uma contingência desse tamanho. Então, realmente, o Brasil, como a pandemia chegou um pouco depois, nós utilizamos como base o que ocorreu em outros países para planejar essa preparação, né? Especificamente no nosso hospital, nós temos um comitê de crise que se reúne diariamente, é discutido todas as ações em conjunto com as áreas, a direção, mas as áreas técnicas de cada segmento, né, para fazer uma estratégia onde a gente consiga dar um atendimento de qualidade, com segurança para o paciente e com segurança para os profissionais de saúde. Que esse foi um problema muito sério também que ocorreu nos países que a pandemia iniciou antes, a falta de preparação, de treinamento dos profissionais de saúde, que acabaram
muitas vezes se infectando. É verdade. Então, realmente, todo o trabalho que a gente faz no planejamento é pensando no atendimento de forma adequada para o paciente, com segurança, e também para o colaborador que trabalha com a gente. Ô, Fábio, ainda há pouco, como é que chama a associação mesmo que você... Federaçantas. Federação. Federaçantas. Federaçanta? Isso, é a Associação dos Hospitais Filantrópicos e Santas Casas. São quantas cidades aí que nós estamos falando? São aproximadamente, todo o estado de Minas, né? Ela Nossa! está em mais de 400 cidades que têm hospitais filantrópicos. Nossa Senhora! E por ser hospital filantrópico, eles tinham ou têm algum capital de giro, como as empresas têm no momento de necessidade? O hospital filantrópico, ele trabalha em 2 segmentos, predominantemente SUS, todos eles são predominantemente SUS, e também atende o público privado, de convênio particular. E o maior impacto nesse momento, ele está ocorrendo no público privado, que é convênio particular, onde houve uma redução drástica dos atendimentos. E a gente não sabe ainda também, frente a esse cenário, aí ligando a parte da saúde com o econômico, né? Porque o que pode ocorrer, muitas pessoas que tinham plano de saúde, com o tempo, podem perder o plano de saúde. Então, vai mudar totalmente o cenário desse público que a gente atende. E o SUS, ele tem um tamanho, ele tem uma receita para atender um determinado público. Se esse público aumentar muito, será que o SUS vai ter recursos para bancar o atendimento de todo mundo? Então, é um cenário mais adiante que é preocupante para o segmento de saúde, assim como nas demais áreas. Ô, Fábio, nós temos hoje quantos leitos disponíveis para o coronavírus 19? Então, é importante, Nildo, antes de falar da quantidade de leitos, falar de uma das principais ações que nós tomamos para justamente garantir o atendimento com segurança para o paciente e também para os colaboradores. O hospital ele montou uma unidade independente para o atendimento do Covid, que é na estrutura onde fica o materno-infantil. Isso. A maternidade e a parte da pediatria que a gente está expandindo agora. Então, o paciente ele entra e sai, o funcionário também ele só trabalha nesse setor, ele não circula dentro do hospital. Isso traz uma segurança grande, tanto no atendimento do paciente, como também do funcionário, que ele tem o treinamento adequado, o hospital fornece todos os EPIs, e isso trouxe, até o momento, um resultado muito positivo. A entrada dos demais pacientes, porque as outras doenças continuam, o infarto continua, o AVC continua, o trauma continua, nós temos uma entrada independente, para justamente não misturar esse fluxo. Ai, que bom. Então, o pronto-socorro do hospital, ele está separado da entrada do paciente que é o suspeito das síndromes respiratórias. Sintomáticos, como diziam os médicos, né? Ali, na verdade, todo paciente que está com uma síndrome respiratória, ele é direcionado a um pronto atendimento específico, lá tem uma ala de internação específica com capacidade de até 36 leitos, e uma UTI específica também para atendimento do Covid com 20 leitos, que é só para Covid, não é a UTI geral do hospital, que está separada também, tem todo um fluxo independente. Ô, Fábio, isso quer dizer que houve um impacto no nosso hospital de clínicas de Itajubá com essa pandemia. Nildo, o impacto ele aconteceu em todos os segmentos, né? Mas falando especificamente dos hospitais, da nossa realidade. Os hospitais tiveram que fazer um investimento grande para a adequação dessa estrutura do atendimento dos pacientes com as síndromes respiratórias. Outro impacto gigantesco que a gente está passando, o custo dos insumos aumentaram absurdamente. Então, a gente vê na mídia o exemplo da máscara, do avental, mas não é só isso, não. Toda a cadeia de suprimentos, o antibiótico, a medicação utilizada para sedação, para intubação, toda a cadeia tem coisas que nem estão relacionadas diretamente com o Covid, que tiveram um aumento expressivo, gigantesco, muito acima da inflação. Mas por que, Fábio, que houve esse aumento? É especulação? Nildo, eu acho que é um pouco de tudo, né? Aí também eu estou colocando uma opinião. Eu não tenho dados ainda para dar essa informação mais segura, mas tem uma parte que é oportunismo de muitas empresas que aproveitam. Tem a questão da cadeia de suprimentos, tem muita coisa que é importada, que é baseada em dólar, que vem de outros países, como da China, por exemplo, ou que a matéria-prima é feita em outro lugar, e realmente essa dificuldade logística toda de portos, aeroportos, acabou encarecendo o fluxo e o preço final também, porque hoje muitas empresas não estão voando,
o transporte marítimo também está de forma mais reduzida. Isso tudo encarece o preço. Então, esse impacto ele está sendo sofrido por todos os hospitais. Um aumento de custo muito expressivo em todos os insumos. Foi preciso importar, o hospital teve que importar o aparelho, o respirador? Não, na verdade, o hospital ele tem uma quantidade de respiradores, né? E nós conseguimos mobilizar para montar esses leitos adicionais que a gente colocou. Nós chegamos a fazer um pedido para o Estado, para o governo federal, mas a gente não conseguiu. E essa questão até de compra hoje você não está conseguindo. E quando vem com defeito, você vê? Então, na verdade tem uma série de oportunistas, aí voltando na questão da cadeia logística de fornecimento. Tá. Muitas empresas oferecendo coisas que eles não conseguem entregar, com qualidade inferior. Então, assim, para você fazer uma compra direta hoje, você não está achando para comprar. E quando acha, tem essas questões de vender equipamentos sem registro, que num preço absurdo. Então, o hospital ele se estruturou, ele remanejou dentro de outras áreas, que de certa forma, com um movimento está reduzido na área de cirurgias eletivas, nós remanejamos equipamentos para essa área de Covid, para poder abrir esses leitos. Ah, tá. Outra coisa também, aí eu perguntei para você quantos leitos o SUS disponibiliza num caso desse ou não tem um número determinado? Então, o nosso plano dentro do nosso hospital, cada hospital fez um plano e informou essa quantidade para a rede, né, para o Estado. O nosso plano, nós temos até 36 leitos de internação clínicos e 20 leitos de UTI, específicos para Covid. Os demais leitos do hospital, eles continuam em operação para atendimento das outras áreas. Como eu falei para você, nós separamos o fluxo. Então, o paciente que entra para fazer outros procedimentos, ele não cruza com o paciente de Covid. Tanto o atendimento de pronto atendimento, internação, UTI, ele fica numa área totalmente isolada. Que legal. E o funcionário que trabalha lá, ele trabalha só lá também, ele fica só dentro desse setor. Tá. Aí, Fábio, conta uma coisa para nós aqui. Em relação ao dinheiro, a verba, o governo aumentou a verba para vocês? Ô, Nilda, na verdade, o governo federal, o que ele fez? Ele manteve congelado os valores contratuais, né, que nem o teto MAC, os repasses de FAEC, que a gente chama, que são os procedimentos de alta complexidade. Ele garantiu inicialmente por 90 dias, agora ele reeditou a portaria garantindo por mais 120 dias o congelamento desses valores, e vieram alguns recursos federais carimbados para o enfrentamento do Covid, por emendas parlamentares, incrementos de teto MAC. Então, nós tivemos recursos que vieram principalmente do governo federal e alguma coisa do município de Itajubá também, que a gente trabalha muito junto com o gestor, com o secretário Nilo, apresentando os projetos. Nosso hospital, ele é o hospital de referência na região, então, que eles chamam de primeira linha. A primeira opção para o paciente vir é o Hospital de Clínicas de Itajubá, porque lá tem toda a estrutura montada de acordo para atendimento dos pacientes com suspeita de Covid. O governo estadual, ele desenhou uma rede, mas até então, em termos de recurso, a gente não tem uma previsão se vai vir realmente ou não. Mas o recurso federal realmente veio alguma coisa para compra de EPIs, a adequação, só que, como eu disse, equipamentos não tem, nem para entregar, e nem se a gente quisesse comprar, a gente não está conseguindo. Nossa. O recurso ele foi direcionado mais para o custeio de insumos. E realmente, o problema é a questão do tempo. A gente não sabe quanto tempo que isso vai durar. Pode ser que seja mais 2 meses, 3 meses, um ano. Realmente a gente não sabe. Qualquer expectativa que a gente coloque aqui seria um mero chute. Porque a gente está vendo países que já passaram pela grande onda que estão tendo novamente uma reinfecção dos pacientes. Então, o novo normal, a gente não sabe como que vai ser e não sabe quanto tempo isso vai demorar. Talvez até que tenha uma vacina, uma medicação efetivamente comprovada. Ontem já deu um respiro para nós, né? Lá nos Estados Unidos, a vacina que está sendo criada foi bem aceita pelo organismo humano, mas ainda não dá para comemorar, segundo os cientistas. O tempo de produção de uma vacina, eu não sou especialista na área, mas ele é um tempo longo, até que você tenha segurança de poder
fazer a aplicação em seres humanos, né? E depois disso, ainda tem um outro fato, que é conseguir produzir isso em escala para chegar em todo mundo. Que a gente imagina que isso vai aí pelo menos mais de um ano para poder ocorrer. O Fábio, o governo está repassando em dia dinheiro, Sim, a verba? os recursos, tanto federais como os municipais, eles têm vindo em dia. A gente não tem tido atraso, não. Nós temos uma parceria muito grande, como eu disse, com o gestor municipal, sempre que cai o recurso, porque aqui o Itajubá é gestão plena, né? Então, os recursos eles não vêm direto para as instituições. Ele chega para o município repassa. Então, o município ele tem repassado, o governo federal também tem pago em dia, e os recursos que são do próprio município têm sido pagos em dia também. Que ótimo, Fábio. A Deise Cardoso, conhece ela? A Deise Cardoso está dizendo que você é especial. Obrigado, Deise. Tem várias pessoas aqui ligadas no nosso programa. Muito obrigada. E como é que eu falo mesmo aqui para você, Fábio? Deixa eu ver aqui. Tá. Está repassando a verba. E por ser época aqui do Covid-19, dessa pandemia, o valor de cada paciente aumentou? Estão perguntando aqui. O custo do paciente ele aumenta, justamente em função desses problemas que eu citei. Os insumos aumentaram muito. Então, o custo do paciente aumentou, mas o valor final contratado, tanto de SUS como dos convênios, ou dos pacientes particulares, ou pacote, como a gente chama, ele não aumentou. Nós não repassamos esse aumento ainda. Até porque esse aumento na cadeia de suprimentos, a gente não sabe se é uma coisa temporária ou se ela vai se prorrogar muito tempo. Mas a gente não repassou esse custo para os pacientes, nem para os contratos existentes. Os convênios também estão pagando direitinho, Fábio? Nilda, nós temos convênios que pagam em dia, né? E você tem convênios que atrasam um pouco mais. Só que a grande preocupação aí é dos hospitais filantrópicos e dos privados também é realmente com a redução do número de pacientes de convênio. Os procedimentos eletivos foram cancelados, depois nós reabrimos gradativamente. Depois que a gente conseguiu estruturar, oferecer segurança, foi reaberto, mas o volume de pacientes ainda é muito baixo. Então, houve uma queda de aproximadamente 70% nos atendimentos e, consequentemente, nas receitas dos convênios. Ah, que coisa boa. O Fábio, o nosso hospital de clínicas de Itajubá, ele tem leito disponível? De repente, Deus o livre, começa a aparecer um número grande, como é que está essa estrutura lá? Nilda, nós fizemos um planejamento para vários cenários. Eu acho que hoje nós estamos, nossa cidade, ela está bem suprida, nossa microrregião, pelo volume de leitos que nós temos disponíveis hoje para o tratamento dos pacientes com síndromes respiratórias. O que a gente não sabe é o que vai acontecer no entorno, né? Porque o sul de Minas inteiro, você tem as outras cidades, e você pode ter demanda de transferência de outros pacientes para cá. Mas para atendimento da nossa população, a gente tem uma quantidade suficiente de leitos. Ô Fábio, para a gente encerrar o programa, o cenário, o mundo vai mudar depois dessa pandemia? Ou seja, as pessoas vão mudar a atitude, Fábio? Nilda, tem que mudar. A gente não sabe como vai ser o novo normal, como a gente tem ouvido muito, né? Então, assim, a forma que a gente vive no dia a dia, o contato social, isso eu acho que vai demorar muito tempo para voltar do jeito que era, se realmente um dia for voltar. Então, os cuidados com a saúde nossa, de asepsia, tem coisas que eu acho que vieram e vão acabar sendo incorporadas no nosso dia a dia. E tem a questão financeira também, que eu acho que a gente vai passar por um momento muito difícil, talvez no próximo ano, nos próximos anos, com relação a uma crise econômica aí, que ela vai ser reflexo desse momento que a gente está vivendo agora. Que bom. Então, tá aí. A gente tem que mudar mesmo. Vamos agradecer aqui a Valquíria Marques, a Benedita Santos Ribeiro, a Dinha, Thaís Faria, a Elisângela de Sá Cavalcante, a Deise Cardoso, Letícia Santana, Carlos Augusto Martins. A todos vocês, muito obrigada. Bom, hoje nós conversamos aqui com o diretor, eu tenho mania de falar, o Fábio, é diretor mesmo, né? Isso. Do Hospital de Clínicas de Itajubá, falou um pouquinho aí do setor de finanças e como é que
esse setor está aí se virando também para poder enfrentar essa pandemia que, se Deus quiser, vai passar logo. É isso aí, Nilda. Obrigado pela oportunidade e obrigado a todos os ouvintes aí pelo espaço. Ok. Então, tá aí Duarte Pereira até a semana que vem, né? Semana que vem. Então, Fábio Cavicchia Montanari, diretor executivo do HCI. Beijo para vocês. Até amanhã, se Deus quiser.